Olá, dona Beth. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Leandro Souza. E este é mais um episódio do Nada, um podcast. E hoje nós falaremos sobre talento. Quais são os nossos talentos, o que a gente tem sobre talentos. E para começar, Mari, nos diga aí qual a definição de talento. Então, segundo aqui pesquisas aprofundadas no Google, a gente achou uma definição interessante. Entende-se o talento como uma expressão da inteligência emocional, que consiste em reconhecer e gerir os sentimentos próprios para criar motivação e orientar as relações sociais. Por isso, o talento pode ser visto como a união da inteligência emocional com a aptidão para determinado assunto ou tarefa, e isso possibilita que uma pessoa consiga se sobressair das demais. Em outras palavras, o talento faz com que uma pessoa tenha habilidades reconhecidas como acima da média. É o talento que faz com que as pessoas conquistem posições de destaques e até mesmo iniciar um negócio com sucesso. De acordo com alguns especialistas, talento e prática possuem a ligação. Por isso, a crença de que talento é algo que a pessoa já nasce é equivocada, já que muitas pessoas que nunca tiveram vocação para uma determinada tarefa, com o tempo e prática, a conseguem desempenhar com excelência. Isso é talento. Engraçado que antes da gente começar a gravar, a gente estava se questionando, né? Se talento a pessoa nasce com ou vai desenvolvendo com o passar do tempo. E essa definição traz algo que a gente, depois que leu, né, viu que é algo que a gente concorda. Assim. Porque de imediato, quando a pessoa fala talento assim, eu penso logo que assim, a pessoa já nasce com aquilo e com o passar do tempo ela vai aprimorando. Não acreditava que talento é uma coisa que você, assim, na vida, nasce sem e na vida aprende, sabe? Isso vai se aprimorando na vida. Mas, enfim, eu acho que depois de ler essa definição, eu acho que eu concordo mais com essa definição. Acho que tem mais a ver mesmo do que apenas algo que você nasce com aquilo e vai aprimorando. E quem não nasce nunca vai conseguir, sabe? Eu acho que, para mim, talento é uma coisa que a gente tem uma... É como falou aqui na definição, né? Mas não vamos ficar presos nessa definição, não. Mas é uma aptidão, sabe? É uma... Tipo assim, vem um sinal de que, talvez eu seja bom nisso. Talvez eu nem seja bom, mas aparece um sinal. A gente se sente bem fazendo aquela coisa. E aí a gente vai se treinando, vai fazendo, e aí vira um talento, né? Mas não é que a gente nasce, mas sabe que tem uma luzinha ali do talento, em algum lugar que a gente ainda não sabe, eu acho. É isso, eu acho que está muito ligado, como você falou mesmo, eu acho que a palavra é aptidão, e eu acho que isso diferencia as pessoas uma da outra, por exemplo, de tipo, as pessoas não vêm a nascer com talento, mas ela nasce com aptidão para algo, sabe? E aí eu percebo até que na vida tem gente que tem mais aptidão para a área de exatas, por exemplo, mais para a área de saúde. E isso até, a gente estava falando de uma palavra que a gente vai falar aqui no episódio, que é dom, mas tem um quê também de vocação, né? De que tem algumas pessoas que sentem mais uma afinidade para uma determinada área e pessoas para outras. E aí, respostas para isso a gente vai buscando na vida, né? Tem gente que usa até signo para justificar o porquê de tal pessoa estar em tal área, numerologia, a leitura da mão, enfim, várias coisas que dizem que predestina a pessoa a determinado campo, sabe? E aí vem muito desse lugar. Eu não estava tão, antes da própria definição em si, eu já imaginava que a pessoa não nascia, mas eu já imaginava, na verdade eu entendo muito por esse lugar, assim, de um caminho pré-estabelecido, digamos, sabe? Ai, que intenso. Porque... minha pedra é ametista, como diz Mari, minha pedra é ametista. Porque predestinação é uma coisa muito forte, sabe? Esse lance mesmo de pessoas que se assemelham, que gosta mais de uma área do que de outra, por exemplo. Eu não sei se isso é necessariamente uma aptidão, ou se o meio que a pessoa circula, se as coisas, se as relações, se o contexto daquela pessoa, que aquela pessoa vive, não influencia para aquilo, sabe? Ok, que sim, talvez, né, tem aquela luzinha que vocês chamaram aí e tudo mais, mas eu acho que o contexto em que a pessoa vive influencia muito naquilo que ela vem a ser. Talvez essa luzinha pode vir até do contexto que a pessoa vive, sabe? Exato. Sei lá, a pessoa viu uma coisa na televisão e aí aquilo despertou algo nela, sabe?
despertou uma vontade de fazer. Mas é isso, tem casos, por exemplo, que tem uma família que é de médicos, mas a pessoa chega lá e vive com toda essa realidade e vai para um outro caminho que não é o da família, digamos assim, sabe? Quando eu tava falando, eu acho que tem caminhos que, enfim, né, são hipóteses aqui que a gente tá abordando. Óbvio, né? Não há definição, como é? Na definição, enfim, científica. A gente está muito na hipótese mesmo. E eu acho que é muito dessa ideia que, claro, eu acho que há uma interseção entre as coisas não se dão de forma isolada, até porque, enfim, não dá para gerar aptidão em um lugar que você não tem referência disso também, total. Eu acho que é muito no meio termo, sabe? Não sei, não sei. Pode ser a coisa de chamado, sabe? O chamado de Deus. Não, isso em respostas, até tipo pessoas que falam de vidas passadas. Porque na vida passada você foi tal coisa, então isso tem a ver, e eu fico, gente. Eu acho que a gente fica sempre buscando respostas até para tudo, sabe? E uma dessas coisas é isso, né? Por que a gente tá nessa vida? Por que a gente faz certas coisas? Talvez, com um pensamento bem cético, talvez seja só a resposta mesmo, só a busca da resposta, né? Caminho seja direto. 100%, mas, tipo assim, ter uma justificativa para você fazer uma coisa é muito bom, é bem confortável. Tipo, você deu o exemplo de uma família de médico e a pessoa, um filho lá dessa família de médico, vira ator. E aí ele vai dizer, poxa, foi um chamado de Deus para eu virar ator. Foi o meu destino. Ou é uma pessoa que quer ser do contra também, né? Uma pessoa que, não quero continuar seguindo. Enfim, a gente vai entrar aqui numa conversa. Conversa da vida. Uma conversa de bêbado. Mas enfim, a pessoa pode virar e ser a do contra da família. Não quero ser isso, né? Enfim. Mas é isso, até essa coisa do contra vai ser a justificativa. Tipo assim. Sim, exato. Eu sou o rebelde da família. Exato. E que bom, né? Porque tem uma justificativa para a pessoa se agarrar. Sim. Mas, assim, talvez eu acho que a pessoa tem certas habilidades para determinadas coisas. Sei lá, para humanas, para exatas, como ela falou, mas não necessariamente nasce com talento. Às vezes tem algumas pessoas que eu desconfio que nascem, né? Sei lá, pessoas super dotadas, assim, que, sei lá, um músico que já nasceu, pega um violão, começa a tocar. Mas também, se essa pessoa não se dedicar e não treinar, vai ficar muito no básico, né? Total. Aí a gente entra naquele lance do que é talento, o que é dom, né? Ontem eu assisti no Caldeirão, vi um menino que ele nasceu com um problema, mas ele tem o dom de conhecer todas as notas musicais. Ele é uma criança de 12 anos. E ele conhece todas as notas musicais, colocando água no copo, ele fala, ré não sei o que lá, sustenido, trincando uma colher no prato, ele fala o que é, sabe? Isso não tem outra coisa, velho. Tipo, a pessoa já nasceu assim, uma criança que nunca estudou música e tem esse ouvido para conhecer as notas musicais, é surreal isso, assim. Isso para mim é dom, sabe? Que é diferente de talento, assim. Eu acredito em dom também. Eu também acredito. Eu assisto Grey's Anatomy, como uma telespectadora de Grey's Anatomy, pode ser que seja alguma coisa no cérebro da pessoa, e aí ela precisaria ir no neurocirurgião. Pra quê? Não, porque às vezes tem alguma coisa no seu cérebro que está ligado da forma errada, que faz você desenvolver algum tipo de inteligência, de habilidade. Sei lá, tem gente que faz uma cirurgia no cérebro e começa a falar outro idioma. Mas também eu não sei se isso é verdade. Eu sei que é em Grey's Anatomy, não faz sentido. Formação em Grey's Anatomy. Não é? Isso quer dizer agora. Aqui para o episódio próximo. Talento de Mariana, assistir Grey's Anatomy e fazer diagnósticos. Maravilhosa. Não, mas faz sentido, assim, nesse sentido de estar atrelado a cérebro. Eu acho que total isso aí. Mas, inclusive, ele nascer com com essa deficiência, entre aspas, é um dom, né? Porque está ali ajudando ele para alguma coisa. Agora, me confirma se o menino era cego, porque teve um negócio... Eu acho que tem uma questão também da sensibilidade, assim, de pessoas com certas definições, entendeu? Aprimora os outros sentidos. Mas, velho, uma coisa é você ter seu ouvido super aguçado, outra coisa é você reconhecer as notas musicais. Com certeza. É muito surreal.
É surreal. Isso, né, velho? Como é que ele sabe que dó é dó? Então, um ré é um ré. Essas coisas assim. Não, contanto que até hoje eu não sei nada disso. Tipo, o cantor fala, pede pra banda, me dá um Lá menor, e fico, gente, vai pedir o quê aí? Pelo amor de Deus, o que é que vai sair desse Lá menor? Só É outro Jesus sabe. idioma, né? É outra linguagem. Total, velho, é códigos. Mas, enfim, dom é isso, né? Você nasce com... E dom é possível se desenvolver com o passar do tempo, gente, assim como um talento? Não sei. Gente, eu acho que com muito tempo, velho, sabe? Porque Sim. a gente é muito feito de prática. Quando a gente tá fazendo, quando a gente faz uma coisa por muito tempo, aquilo vira muito fácil, fica muito simples. Então aí dá a impressão que tem o dom, sabe? Tipo, isso aqui é muito fácil para mim. Então Faz parece parecer fácil, né? Tipo, gente é. que canta como se fosse a coisa mais tranquila do mundo e a gente fica, gente, como é que você chegou nessa voz e tal? Exato, é. Total. Mas Michael Jackson, né, velho? Ele nasceu como dono da música e Sim, tudo mais, sim. mas ele se tornou Michael Jackson porque, né? Enfim, diariamente, coitado. treinou, é. Exatamente, treinando para se tornar aquela coisa impecável, genial que ele era. Então, aí é um dom com muito treino. Sim, Aquela sim. coisa excelente. Eu acho que tudo tem que estar relacionado ao treino e à prática, né? Isso. E eu percebo também que tem uma questão de tempo nisso, né? Porque dizem que, por exemplo, crianças têm mais facilidade de aprender outros idiomas do que uma pessoa na fase adulta, principalmente pela questão do repertório, né? Da mesma forma, nadar, tipo, mães que levam os bebês para a piscina e faz todo aquele exercício. Então, tipo, não é que a criança nasceu com aquilo, é porque realmente teve uma fase na vida que, tipo, a criança aprendeu outros idiomas, isso gera uma certa facilidade do que foi falado aqui, que eu acho que foi Mário que falou, de, tipo, se tornar tão simples. É algo que se torna meio que habitual para a pessoa, sabe? O que é estranho para uma maioria das pessoas acaba se tornando muito comum para aqueles que trabalham isso, né? Que exercitam muito, tornam essa prática contínua, cotidiana. Eu vim treinando cantar mesmo. Se você vem de uma família que as pessoas são músicos, que você tá ali desde de bebê, vendo tudo, tipo, você canta, todo mundo canta na sua família, meio que você já cresce, é intuitivo, né? Vai nessa coisa, você já começa a cantar. Muito cedo. Sim. Agora, eu me lembrei aqui, a gente estava conversando isso, eu me lembrei de que em Luciano Huck também, a gente está muito Luciano Huck, viu? Cuidado, Luciano Huck. Olha as referências, olha as nossas referências, mas jamais em 2022, jamais. Não, pelo amor de Deus. Naquele negócio, ele tinha um quadro no programa que ia umas crianças superdotadas. Sim. Que nem chama mais superdotadas, né? Inteligente, não sei o quê, é um outro nome lá. E aí teve um menino que falou que por mais que ele seja especial, que ele saiba muito, que ele seja muito inteligente, é difícil também para as pessoas entenderem que ele é uma criança normal. Também não adianta você ser muito inteligente e não poder viver a sua infância e tal. Aí eu fiquei pensando nisso, que também é muito isso, né? Às vezes, se a pessoa é muito inteligente, mas ela é muito arrogante, ou ela não sabe fazer, tem dificuldade de socializar. Aí, sim, o menino falava isso também, que ele tinha muita dificuldade de socializar. Que também, de certa forma, o dom ali vem com uma coisa de atrapalhar. Por mais que te dê destaque uma área, mas o que adianta você ser muito inteligente, mas não consegue fazer amigos? De certa forma, vai atrapalhar, né? E a gente, às vezes, está vendo sempre o dom como é um presente, é algo super... é 100% bom. Aí, agora, eu acho que não seja necessariamente problema, entre aspas, aí do dom. Eu acho que é a sociedade que não sabe lidar com o diferente. Então, não é a questão do menino que é muito inteligente e as pessoas não sabem lidar com aquilo, porque, querendo ou não, ele acaba se tornando um estranho no ninho, né? E aí a gente não sabe lidar com isso. Então, o problema, eu acho que não é o dom. Sim. Agora, me vem uma questão, diante do que me fala, que é isso, né? Qual a maneira certa de lidar com o dom, inclusive? Porque, por exemplo, a gente acompanhou a trajetória de Michael Jackson, de quanto a infância dele foi muito voltada para esse sucesso, né? Para essa ideia mesmo da família e tal, envolve o pai, de, tipo, estar sempre fazendo shows, programas e não sei o quê.
o que de certa forma afeta o psicológico, assim, tipo de convívio social, né? E que isso a gente vê acontecer até hoje, de crianças, tipo Maísa, que também viveu na televisão, passou a infância inteira. Aí eu me pergunto assim, de tipo, essas crianças, mesmo sem entender o que era esse fato de sucesso, né, diante do mundo, passaram por essas situações, chegaram ao estrelato, ficaram super conhecidas, viveram os lados positivos disso e os negativos também. E aí vem essa questão, né, do que é trabalhar o lado certo desse dom, desse talento, né? Porque, enfim, a gente vive numa sociedade capitalista, então as pessoas, quando veem uma coisa dessa, é sempre querer extrair o máximo de lucro. Então, levar para a televisão, fazer sucesso, é uma coisa que, tipo, inclusive inverte, né? Porque, tipo, essa criança que se torna o meio que o arrimo da família, né? Essa criança que vai trazer para a família a casa própria, a carro, enfim, essas coisas de lucro, de dinheiro mesmo, porque fez sucesso, porque tem esse talento para ser explorado. E é foda, né? Eu não estou dizendo que seja o certo isso, mas é muito esse conflito mesmo, assim, de a gente não saber lidar porque eu não vejo outros caminhos saudáveis, não sei. Rapaz, Você eu acho ficou que há, confuso. eu acho que há, eu entendi, mas eu acho que há caminhos saudáveis, sim, desde que você não atrele o dom a uma exploração. Porque é o que a gente comumente vê aí, né? Os dons sendo explorados de uma forma capitalista, tipo assim, sendo explorados Sim. apenas com fins financeiros. O mesmo aconteceu. Ai, como é o nome daquele pintor foda, velho? Americano. Basquiat. Um gênio, o cara é um gênio, mas que foi super explorado, né? Enfim, eu acho Sim. que. E aí a gente tem diversos outros exemplos, enfim, a gente poderia passar aqui a noite citando esses exemplos. Sim, E eu acho que a forma é essa, velho. De fato, nós não sabemos lidar com esse tipo de dom. E quando isso acontece, quando esses dons se sobressaem, normalmente são explorados. E eu acho que esse é o grande problema, assim, sabe? Se torna problema quando isso acontece. Sim. Deixa a pessoa viver aquilo ali, né? Tudo vira um produto. Tipo aqui, aquilo ali é a essência da pessoa, mas aí virou um produto. Vocês falando disso, a gente começando a citar exemplos, me veio muito a própria Beyoncé também, né? Que desde criança foi nesse caminho e naquele documentário que tem na Netflix dela, o Homecoming, mostra os bastidores disso, né? Dessa ideia de essa pessoa que tem um talento, que tem não sei, dom até e tal, de virar essa exploração, esse lugar produto, do quanto essa própria pessoa se torna exigente sempre do melhor, né? Se torna essa ideia do perfeito também, que tem que sempre entregar aquela excelência, aquela qualidade, e do quanto isso gera conflitos até mesmo para a pessoa, porque quando a gente fala de exploração, a gente está falando de quem lucra com isso, né? Das pessoas em volta. Mas o quanto para a própria cabeça dessa pessoa que tem esse talento, que tem esse dom, acaba sendo algo que vira contra ela, sabe? De como isso também é perverso. Eu acho que também foi dito aqui na questão do menino, né? Que deu exemplo lá do programa, de que ele queria se ver como qualquer outra pessoa, mas acaba não passando por isso, né? Porque a pessoa sempre vai olhar com ele com essa lente de aumento como uma pessoa abençoada, digamos assim, né? Esse ser de outro mundo. Um pouco disso, né? Dessa coisa de explorar os talentos. Nos Estados Unidos tem muito isso de treinar a criança para ser um artista ou esportista, principalmente nas famílias negras. Inclusive, tem um episódio de Atlanta que fala sobre isso, que aquele episódio é foda, que tem um cara que parece Michael Jackson. E aí, então existe esse treinamento, é como se aquela criança fosse o que vai salvar a família, como se fosse, sabe? É meio que mirando a riqueza a partir do talento das crianças. Então, há um treinamento excessivo e tem várias problemáticas com esses pais aí, o pai de Beyoncé, o pai de Serena Williams, né, que é até do Michael Jackson mesmo, e que tem vários outros que é aquela... meio que explora a criança, mas não explora, meio que a criança nasce ali, né? Ela nasce como se fosse já uma celebridade, já a formação toda da cabeça dela é já para ser uma celebridade e para ser famosa e tal. Verdade. Barril, velho. Tanto que as pessoas falam, né, que Beyoncé foi um produto mesmo. Essa mulher tá onde ela tá hoje é porque ela foi pensada dessa forma desde sempre, desde quando ela entra para a carreira, né?
Desde quando ela começa a cantar, ela foi planejada para ser o que ela é hoje. E eu fico pensando, caramba, velho, você planejar a vida de um ser humano, você determinar que vai ser assim, 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 para você chegar em X lugar. Imagina que essa pessoa não precisa passar para chegar em determinados lugares, né, velho? É o que o Léo falou e o que ela diz no documentário, que o documentário dela mostra. Do quanto ela precisou se abdicar para ela chegar nessa perfeição, do quanto o Michael Jackson precisou se abdicar para chegar na perfeição. Isso, né? E ela é tão produto que ela é quase que, é meio ruim falar isso, mas ela é quase que sem emoções, sem sentimentos. Claro que ela tem emoção ali quando você está cantando, mas você, na briga lá no elevador, ela fica parada, porque ela tem noção de que aquilo, ela não pode mostrar a imagem que não é ela em público, sabe? Uhum. Sim, Meio que ela sim. tá ali, ela deve ser uma pessoa super controlada quando está em público, que é praticamente muito tempo. A gente tem como meter o nosso louco, né, de fazer nossas coisas e realmente, tipo, essas pessoas, elas não se veem enquanto pessoas, se veem como imagem mesmo, né, e tem várias camadas nisso aí, que é referências e de como também isso pode, tipo, afetar o lucro, inclusive, né, de, tipo, enfim, várias camadas e recortes mesmo aí. Até porque teve outras celebridades que já passaram por situações e até hoje são aclamadas, então a gente não sabe como é isso para uma vivência negra também. Eu estava vendo tem um programa na Netflix, que é O Próximo Convidado, que é com David Letterman. Uhum. E aí tem entrevistas, ele estava entrevistando o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, né? Uhum. E aí Robert Downey Jr. falando de droga, falando de que ele foi viciado e tudo mais, que ele foi preso, inclusive, por uso de droga. Aí logo no outro episódio, a entrevista é com David Chappelle, que é aquele comediante americano, que ele é negro e tal. E aí, David Chappelle falando a trajetória dele de que como ele não podia errar, que ele tinha que ser o cara perfeito, que ele não podia ir por outros caminhos e tal. Eu fiquei fazendo um comparativo, né? Como é super tranquilo para Robert Downey Jr. ser drogado e tudo mais, ser viciado, claro que isso é um problema, mas como não que foi super tranquilo para ele voltar, mas que ele voltou a atuar, voltou a fazer sucesso, e enquanto para uma pessoa que fosse negra, não poderia ser, poderia ser tipo o fim, sabe? O julgamento total final. E como é tranquilo ele falar sobre isso, né? Como certos temas para pessoas brancas é mais tipo fácil assim, falar. Eu passei por isso, aconteceu isso comigo, hoje eu tô aqui, superei. Como é tranquilo eles falarem isso. Quanto para algumas pessoas pretas, não, né? É foda você falar isso, colocar nesse lugar de que eu passei por isso, porque você pode se queimar, sabe? Exato. E aí David Chappelle, inclusive, fala de eu não sei se o nome dele se fala assim, não, mas eu acho que assim, fala de um episódio de que ele fez uma piada, ele ficava brincando muito com racismo, ele fez um blackface meio de ironia, e aí uma pessoa branca riu, e aí ele ficou muito sem graça, ele se sentiu péssimo com aquilo. Ele parou de gravar o programa, porque ele sentiu que ele estava fazendo a coisa errada, sabe? E aí, na entrevista, ele fala, é muito difícil para mim admitir isso, porque eu estava meio que colaborando com o racismo mesmo, querendo fazer uma ironia. Quanto para o outro, foi muito fácil falar, sou um vencedor das drogas. Ele sempre sai como um vencedor, até na própria cabeça, né? Sim. Muito doido isso. Mas é a cobrança que vem para a gente, né, no geral. Talvez esses artistas negros sejam, assim, muito cobrados por causa disso, porque qualquer errinho tem sempre que ter o melhor. Isso, para Beyoncé, onde ela tá, ela, enfim, precisou abdicar de muito, porque ela não conseguiria se não fosse da forma como foi, sabe? Talvez ela não estivesse onde ela está hoje, se não fosse da forma como foi. E assim, da mesma forma com Michael Jackson. Enfim. E de como essas pessoas acabam sendo lembradas, né? Porque, tipo, Michael Jackson, de tudo que ele ofereceu para o mundo, né, da música em si, ele ainda é visto pelos estereótipos, sabe? Tipo, a mídia, inclusive, faz uma lente de aumento, faz um recorte muito grande pelas polêmicas, pelas situações que foram passadas e tal. Enquanto o Robert mesmo, tem gente que é fã dele e mal sabe dessas coisas, sabe? Porque não esse recorte ele não é feito da mesma proporção. Ao mesmo se dá para Kanye West, assim, tipo, da forma que as pessoas retratam Kanye West, das polêmicas e tal. E aí vem aquela questão, né? Vai defender porque é negro? Não necessariamente, mas será que a gente trabalha com os mesmos pesos e medidas para essas pessoas, para essas celebridades? Entra essa questão, sabe? Enfim, porque até mesmo todos somos... Existe uma dimensão humana, né? As pessoas, tipo, os negros não são perfeitos e nem devem ser, sabe?
Então, tipo, né, até nessas falhas, a gente utiliza os mesmos pesos e medidas. Isso que é foda, velho. Quando a gente vai para essas proporções, a gente sempre percebe essas bizarrices, né? Essas escrotidões mesmo propositais da mídia e tudo mais. É feão. Mas vamos voltar para o talento. É o que vende ao mercado, sim. Vamos. Qual é o Por nosso Vou talento? voltar pro chocolate, talento. Pronto. Por isso que quando vocês me perguntaram qual é o meu talento, eu fiquei, ai, gente, eu acho que não tenho talento, não. Porque na minha cabeça, talento é muito essa coisa extraordinária, excepcional. Tipo, sabe? É uma coisa que você faz com, ai, mega excelência. Talento pra mim é isso. Então, quando vocês me perguntaram, eu falei, ai, gente, eu não sei, não. Eu acho que eu não tenho talento nenhum, não. Eu super vejo assim, gente, não sou uma pessoa talentosa, desculpa. Eu tenho dificuldade de associar talento a esse universo artístico, né? Como se, tipo, as outras habilidades não fossem talentos também. E aí, aos poucos, eu tenho trabalhado isso até de percepção mesmo, sabe? E eu acho que a gente falou um pouco dessas relações no episódio de criatividade, até dessas diferenças, né? Entre genialidade, criativo e tal. Mas, Não assim, necessariamente é artístico, né, o nosso talento. não, super não, pô. Tem gente que utiliza o talento na gastronomia, na medicina, enfim, tem várias áreas aí, mais diversas possíveis que se pode ser talentoso. Mas eu acho que na vida, no comum mesmo, é trabalhado muito dessa forma, de que talentoso é o artista, sabe? É o artístico em si, não necessariamente. Ou artístico, ou um médico que faz uma cirurgia de olho fechado, sabe? Essas coisas que saem do comum, sabe? Que talento é muitas vezes, pelo menos eu entendo assim, que muitas vezes talento é visto dessa forma, assim, aquilo que está fora do comum, está fora do normal. Por Tudo isso que eu é me pego interessante, assim. Tudo que é legal, no caso, colocam exclui, né? Ou, não, é artista. Ou quem tem criatividade é só artista, ou pessoas que se destacam muito. Sendo que todo mundo tem um talento, gente, não é possível. Talento tá aí. Total. E existem os talentos mínimos. Tem pessoas que têm facilidade de conversar com outras. Eu acho isso, para mim, é um talento incrível, porque eu não tenho esse talento. Falar Então, eu em admiro público. muito. Pessoas que sabem falar em público. Uma vez eu peguei um ônibus, tinha uma menina que ela vendendo bala. A menina tinha uma dicção e uma oratória para falar, para apresentar a bala lá dela, o produto lá dela. Que eu fiquei, caralho, meu Deus, essa menina tem que ser jornalista, tem que ser, sei lá. Coach. Porque a menina falava muito bem. E a pessoa formada em comunicação, falando, gaguejando, voz fina. E a menina perfeita, eu fiquei, velho, essa menina precisa estudar jornalismo, sabe? Fazer alguma coisa assim. É um talento isso aí, falar bem. Então me digam aí, o talento de vocês. Para ver se vocês falando de vocês, eu enxergo os meus. Temos um silêncio aqui. Cri, cri, cri. Não, eu acho que meu talento está voltado. É isso, né? A gente volta para o senso comum. Eu acho que está voltado para a criatividade. Eu me acho essa pessoa criativa na escrita, nisso, né? Na escrita e para. Eu não sei desenhar, não sei fazer muita coisa. Eu acho que meu talento, eu tenho facilidade de aprender coisas, principalmente se for coisas manuais de fazer, sabe? Tenho muita facilidade mesmo. Talvez eu tenha esse talento. Eu sou descarado, eu tenho preguiça de aprender qualquer coisa que seja. Eu fico, meu Deus. Vergonha Tenho na cara. facilidade e tenho vontade também. Tem isso, né? Que a pessoa tem que ter vontade. É isso. Eu fico muito nas ideias, me fico muito de tipo, eu quero aprender, quero aprender, quero aprender. Sim, meu amigo, e aí, tá fazendo o que para isso? Qual é o passo que você tá dando para aprender? Aí. Nem se cobrar, né, Léo? Hã? Não precisa também ficar se cobrando assim. Não, mas é muito da ideia de tipo você querer não realizar, entendeu? Então às vezes você se trava, você se impede de fazer por isso. Então, quando você falou que você tem essa facilidade, você tem esse talento, eu observo que é uma coisa que, tipo, eu não me vejo nesse lugar, sabe? Não que eu deva estar nesse lugar, mas que eu deva me abrir mais para isso. É muito nesse sentido. Não de me pesar, de, ai meu Deus, não. Mas é de, tipo, poderia trabalhar melhor essas coisas. Gente, eu não sei, assim, vocês falaram aí que eu tenho um dom de fazer amizade, talvez seja um dom, tenho facilidade de me comunicar com as pessoas, de fazer amigos.
Não sei, talvez Mas seja não isso. e essa coisa do dom de fazer amigos não é que é só a pessoa que faz amigo, mas que você consegue utilizar isso no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida. Sim, sim. Você desenvolve. Sim. Acho que o ponto de partida seria esse, né? A partir carismática. De você ter essa boa relação, você se desenvolve no seu trabalho e nas suas outras áreas pessoais. Sim, sim, sim. Se fosse trabalhado desde a infância, já seria a Oprah brasileira. Tá vendo aí, minha mãe? Tá vendo aí? Ô, minha tia. Você é cantora, como o Léo pontuou antes da gente começar a gravar. Cantava desde criança. Pois e minha mãe até hoje velho. fala. Minha mãe fala que toda vez vai comprar um microfone para você. Eu quero. Por causa do episódio lá que ela ouviu. E é engraçado que era uma coisa que eu não lembrava. E aí, quando eu fiz aquele podcast, ou aquele episódio com as mães, que minha falam, caramba, velho, eu super não lembrava disso, de que eu gostava de cantar desde quando eu era guri. Que anda, né? Enfim. Aí, outra coisa que não foi trabalhado. Que nada. Tive uma talentosa frustrada. Se a mãe fosse a mãe de o pai de Michael Jackson, não, né? Não, pelo amor de Deus, calma. Não chegamos a tanto. Mas é até interessante ver o quanto isso está ligado à infância mesmo, sabe? De tipo, como a gente estava falando, assim, a questão de fazer amizades. Sua mãe também falou no episódio das mães o quanto você no ônibus conversava com as pessoas, falava, sabe? Então, são coisas que, de fato, tem esse dom que a gente fala que está ligado muito à infância, mas que tem gente que tem a oportunidade de trabalhar e tem gente que não tem. Tem gente que, inclusive, vai levando isso na vida, como você, por exemplo, que canta, mas que não, tipo, trabalha, você, não sei, tipo, se é uma intenção profissional, sim, mas que não você canta bem, sabe? Então, é nesse sentido. Sair desse episódio ligando para a Lidiane. Diz que terapia. Mas eu gosto, não sei, eu acho que o meu talento é esse, velho, de aprender coisas mais. Eu tenho uma facilidade muito de essas aprender. Suas mãos aí é uma bem abençoada, minha filha. Maravilhosa. Assim, Deus falou todos os talentos na mão dessa menina. Porque Mari trança bem o cabelo, Mari faz eu tô me achando. É o talento da autonomia. Mari trabalha com arte. É o talento da autonomia. Tudo que Mariana bota a mão, o negócio fica maravilhoso, real, de verdade. Tudo que você bota a mão, tipo, vira excelência. Cozinha bem, trança bem, faz as artes do nada maravilhosas. Faz o sofá dela, velho. Faz o hack dela. Meu sofá, fiz meu hack. Faço minhas roupas. Poxa, eu faço tudo. Eu sou contra o capitalismo. Comunista. Mari criou Faça Você Mesmo antes do Faça Você Mesmo existir, caralho. Mas sabe o que é interessante? É muito também do que tem acesso. Quando eu era criança, lá em casa tinha muitos livros de artesanato. E eu fazia tudo, gente. Livro Aquelas de artesanato. revistinhas do Correio, é? Que tinha umas, né, que aprendia do Correio. Isso, tinha essa do Correio. Minha Dinda, ela fazia muito artesanato, então ela tinha muitos desses livros, sei lá, como fazer crochê, aí ensinava como costurar. E a maioria das coisas que eu aprendi foi quando era criança, fazendo essas coisas, vendo esses livros de artesanato. É muito de ter acesso também, né? Verdade. E tem o fato de minha mãe sempre me deixar livre. Minha mãe nunca falou, meu Deus, não pode pegar uma tesoura porque vai se cortar, sabe? Não pode mexer nisso porque vai fazer bagunça. Não, eu podia fazer a bagunça, eu podia fazer o que eu quiser. Tem um pouco aí da criação também. Olha. A resposta está na infância. É isso mesmo. É verdade, gente. Para você ir desenvolver as coisas. Porque, na verdade, o talento que eu queria ser era ser cantora. Mas ninguém me desenvolveu para cantoria. Que merda. E eu queria falar bem em público. Eu queria saber falar bem em público. Sabe, ter aquele bom discurso. Eu fico babando que tem isso, velho. Quem consegue separar razão de emoção. Eu, quando quero falar uma coisa, deixo a emoção tomar conta e me banando toda na hora que eu tô falando, aí gaguejo. E que nada, que ódio. Mesmo. Aí depois que termina a discussão, eu fico, poderia ter falado aquilo. Que droga. Tipo, sabe? Enfim. Queria ter o dom da palavra. Assim. Eu queria saber ilustrar, fazer uns desenhos, assim, sabe? Eu sempre gostei muito e admiro muito quem faz, assim, tipo, desenho mesmo, ilustrações. Sigo várias páginas no Instagram de ilustradores e tal.
E Mariana disse uma vez, né, que desenho a pessoa é habilidade, é tipo chegar e começar a aprender e pá. E eu fico, Rapaz, eu ia gente. dizer de novo, desenho é você treinar, velho. É, exato. Mas É é você isso, treinar. Maria, é Todo aquela dia você coisa faz um desenho. que você olha pro outro e fala, gente, é com tanta facilidade que a pessoa faz aquilo. Eu não consigo acertar um ó com um copo, Mariana, pelo amor de Deus. Tem que começar a pensar. Não, ó, com o copo você vai acertar assim, Léo. Você vai botar o copo e fazer um círculo em volta. Mas tem uma parte de uma voltinha do copo, meu amor, que aí Mas você tem que começar. É só começar. Você tem que é seguir o que eu uma tava falando feitona. mais cedo, tá vendo? Não é, é desenho. Tipo assim, você desenha uma árvore e vê que é uma árvore, é o desenho. E aí você vai se aprimorando. É tudo o tempo. É, talvez Uma tenha um coisa. medo de não, já não ser perfeito. Eu tenho isso para as outras coisas, para coisa acadêmica mesmo. Eu tenho medo de já não sair, já não chegar na perfeição. Aí eu não faço. Sim, sim. Eu tenho muito disso na vida, com tudo. É o nosso grande problema. Eu acho que é o grande problema da humanidade. Assim. O medo, a vontade de que as coisas, de que as coisas sejam perfeitas logo na primeira tentativa, sabe? Se não Sim. for, aí se frustra e deixa de fazer. Ai, não vou fazer nunca mais. Ai, não sou boa para isso. Ai, eu não presto para isso. Enfim, é meu dilema também. E esse lance de treinar, assim, uma coisa boa. Que aconteceu? Eu não sabia pular corda, né? Eu tô fazendo um treino em casa e aí Flávia, que estava me acompanhando, né, passou um treino de pular corda. Eu falei, Flávia, eu não sei pular corda, pelo amor de Deus, não sei nem como fazer isso. E toda a troncha me embolando toda na corda. Flávia, não, você vai aprender. Rapaz, com uns 4 dias eu treinando assim, já tô pulando corda, tipo, like Holyfield, treinando. Assim, e é isso, é tudo treino, velho. Eu nunca me vi pulando corda, eu era muito trouxa pra pular corda, mas eu me dediquei aqueles dias ali e tô pulando corda hoje. Eu falei assim, gente, realmente, a prática leva à perfeição real. Daiane dos Santos, que se cuide. Daqui a pouco ela tá ali, ó, só no brasileirinho. Mas é mesmo, é prática, pô. E é legal, é engraçado isso. Quando você já está avançado em alguma coisa, eu observo isso comigo. Na coisa de design, eu trabalho com isso, faço todo dia, mexo no Photoshop e tal, trato a foto. Como eu já faço isso muito, às vezes eu pego uma coisa assim, olho, eu sei exatamente todos os passos para fazer, para chegar naquilo, sabe? Eu vejo uma foto, eu sei de que lado a iluminação estava, as cores ali, o que não sei o quê. Porque é prática, é muito prática. Eu vejo cores, eu já vejo quais cores que combinam, quais cores que não combinam, sabe? E tudo é prática, não é nem... Não dá para dizer que é um dom, é prática porque é uma coisa que eu faço todo dia. Enfim. Talento é prática. Talento é prática. Talento Chegamos a essa conclusão. Então, Léo vai tratar de fazer suas ilustrações. Pois é. Mariana vai tratar de todos os dias cantar no chuveiro. Pois e daí vai sair uma cantora aí do ilustrador. Vai. Eu treinar falando sozinha de frente ao espelho, para treinar o meu discurso. Sim. O talento é esse, né? Que a gente gostaria de ter. Eu queria ser cantora. Milena queria falar. Queria saber falar em público. Não sei, fico nervosa. Eu queria ter mais habilidade com esportes. Mas... E essa parte do esporte, eu preciso tratar isso na terapia, porque é coisa de criança. Porque eu sempre, como eu era muito alta, sempre ficavam dizendo que eu era desengonçada, que eu era não sei o quê. E não era, velho. Eu lembro que eu fazia as aulas de educação física de boa, só que aí com o tempo eu fui perdendo a vontade. E eu gosto não gosto de assistir esporte, mas eu gosto de esporte. Eu lembro que eu jogava vôlei, eu gostava de jogar. Eu me dedicava, assim, não era boa, mas me dedicava. Mas o negócio de você não ser boa é um saco, né? Você tá ali se dedicando, né? Alguém falando, é desengonçada, não corre direito, não pula direito. Aí eu me retei e não fazia mais nada. Eu sempre fui a café com leite, né? Então, qualquer jogo, qualquer brincadeira na rua, eu era sempre ficar por último. Então, esporte nunca passou pela minha cabeça. Porque até em educação física na escola, eu fugia da educação física como o diabo foge da cruz. Porque eu não sabia jogar nada, eu não sabia nada, só baleado uma vez ou outra, assim, mas era sempre a primeira a ser baleada. Então, sempre fui café com leite. Humilhação. Sempre fui café com leite.
sempre gostava muito de torcer, por isso que eu acho que eu gosto de assistir coisas, gosto de esporte, porque eu sempre era que torcia. Futebol da escola, eu tava lá na torcida organizada, torcendo, dando tudo de mim, mas praticar, não. Não, Porque gente, eu sempre fui vista como café com leite. Me identifico demais, porque meu rolê era esse todo, véio, todo. Pra vocês terem ideia, quando eu era criança mesmo, os meninos jogavam bola, como eu não sabia jogar também, não tinha habilidade, nada pra isso, eu era o narrador. Olha que vergonha, a pessoa não sabia jogar, aí ficava pra narrar o jogo. E narrar o quê? Que eu não entendia nada de futebol. Eu não sabia quem era centroavante, eu não sabia caralho, né? Aí eu ficava, tipo, passando vergonha. Os meninos ficavam, aquela ideia, né, de, tipo, vai fazer o quê? Enfim. Pelo menos lhe deram E eu né? era sempre o café com leite mesmo, da vida, assim. Tipo, e até mesmo na escola, né, na educação física. Porque a educação física, na verdade, a professora botava baleado pra gente jogar, fazer umas coisas. Eu nunca entendi exatamente. A educação física eu acho que era mais para movimentar o corpo na escola. Porque lá na escola era muito isso, assim. E do nada vinham as provas, tipo, teste mesmo escrito. Eu ficava, gente, o que a gente aprendeu se todo dia era baleado? Não tinha um livro de educação física. A parte do teste é porque o ensino brasileiro é ridículo, então obriga a se fazer um teste, que é a única forma de avaliar. Sendo que a gente precisa de educação física para se movimentar, né? Porque faz parte. Olha, mas eu também era café com leite, eu odiava ser café com leite. E eu, às vezes, quando eu era muito pequena, como eu andava muito com o Gabriel, que é mais velho, e os amigos dele mais velho, aí nas brincadeiras eu era pequena. Aí eu tava ali, sei lá, pega. Mariana é café com leite. Aí Mariana não pega. Quando eu me dava conta que café com leite não servia para nada, eu me irritava e saía da brincadeira. E me dava mais raiva, porque não ia fazer falta na brincadeira. Ai, que ódio de ser café com leite. Muito. Mas desde pequena eu problematizava as coisas. Aí também já problematizava que eu ficava, oxe, tô rodando à toa, tô aqui correndo atrás de ninguém vai se importar em me pegar. Aí pronto, café com leite. Talento de Mariana, empoderamento, é isso aí. Empoderada. Ai. Acho que chegamos, né? Sim. Contem pra gente, galera, qual é o talento de vocês, quais são as habilidades, interajam com a gente nas redes sociais, @donada no Insta. E é isso, ficamos por aqui. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.